1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Portanto, todas as pessoas Primeiro Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, todas as pessoas, eu vou falar de novo, isso aqui você não pode esquecer nunca. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar. Eu vou parar aqui. Vou parar porque o Espírito Santo de Deus me dá um discernimento agora aqui no início de algo que eu não separei nesta mensagem. O primeiro tópico é esse aqui. Todas as pessoas devem nos considerar. Infelizmente, muitas pessoas não nos consideram. O que é consideração para você? O que é todas as pessoas para você? Porque o que está escrito aqui é todas as pessoas. É filho, é pai, é mãe. No mundo espiritual, nem os nossos pais estão livres dessa obrigação aqui. Eu vou repetir. No mundo espiritual, nem os nossos pais, nem os nossos avós, nem nossos tios, ou seja lá quem for o familiar, não está livre dessa obrigação aqui, desse dever aqui. Porém, como ministro do Evangelho que sou, servo do Senhor Jesus que sou, eu tenho que ensinar exatamente como que está escrito aqui. Quem quiser obedecer, amém. Quem não quiser obedecer, eu vou me apresentar diante de Deus e vou dizer, Senhor, eu preguei em todo o Novo Testamento. Quem teve ouvidos para ouvir, ouviu e obedeceu. Quem não teve, como o profeta Isaías, né? Com o coração endurecido. Porque o que está escrito é todos. É esposa, é mãe, é pai. Estou falando no meu caso. Amém? É filho, filha, tios. E todos os demais. Estou dando exemplo de família, porque já nós vamos abordar aqui um tema, uma parte aqui, de acordo com esse texto, do que Jesus fala lá em Mateus. Que um profeta não é bem recebido, não é honrado pela sua própria família. E aqui Paulo começa, portanto, todas as pessoas devem nos considerar. Se alguém no nosso meio, seja quem for, tanto faz se é mais velho ou se é mais novo do que você, quem é o pastor? Quem é a liderança? Quem foi que consagrou aquela pessoa ali? Foi Deus? Então você tem que estar debaixo daquela autoridade ali. É assim que eu aprendi, é assim que eu vou ensinar. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos, olha a palavra todos aqui, de todos aqueles que têm essa responsabilidade, é que vivam fielmente. Então, aqui está uma cláusula, né? Aqui está uma questão. Se aquela liderança ali não é fiel a Deus, não faz sentido nenhum eu estar debaixo daquela autoridade ali que não tem autoridade coisa nenhuma. Louvado seja Deus. E como identificar se essa pessoa tem autoridade ou não? De acordo com esse texto aqui, mais na frente eu vou estar mostrando para você. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Mas, infelizmente, falo com o coração partido, nem todo pastor é fiel a Deus. Nem todo líder tem sido fiel ao Senhor.
em todos os sentidos falando. Nós devemos ser vistos como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O mais importante para quem serve é ser fiel. Isso significa obedecer e honrar a Deus em tudo que fazemos. Agora, 3 tópicos aqui eu separei a respeito desta questão. Primeiro, disse o Senhor Jesus. Isso aqui é para liderança. Amém? Você que foi chamado por Deus, você que foi levantado pelo Senhor, que está triste porque alguém da tua família não te honra, porque está triste porque alguém não te considera, isso aqui é para você, meu irmão, minha irmã. Um profeta não é bem recebido em sua própria terra. Você já devia estar ciente disso. Você está entendendo? Mateus, capítulo 13, versículo 57. João, capítulo 4, versículo 44. Disse o Senhor Jesus, um profeta não é bem recebido em sua própria terra. Louvado seja Deus. Em outro texto, o Senhor Jesus vai dizer assim, o profeta não é devidamente honrado pelos seus próprios familiares. Jesus nos ensina que muitas vezes aquelas pessoas que nos conhecem desde a infância, como familiares ou até mesmo vizinhos. Eu tenho um vizinho aqui que me conheceu quando eu estava no mundo e não me considera um líder espiritual. Entende? Não me chama de pastor, mesmo sabendo que eu sou pastor. Me chama de twister. Eu digo assim, o sangue de Jesus tem poder, esse cara aí já morreu. Esse cara aí morreu já. Isso aí fazia parte do meu passado. Esse cara morreu, esse cara não existe mais. Então presta atenção. Jesus nos ensina que muitas vezes quem nos conhece desde a infância, como familiares e vizinhos, familiares aqui, se eu for citar nome aqui, meu irmão, minha irmã, você vai dizer assim, não, pastor, não acredito, sério? Presta atenção. Isso aqui Jesus não falou só para o Bruno. Isso aqui é para todos. Se Jesus está dizendo, eu acredito. Jesus nos ensina que muitas vezes quem nos conhece desde a infância, como familiares e vizinhos, tem dificuldade em reconhecer o chamado de Deus em nossa vida. Só pelo fato de ter visto a gente crescer, só pelo fato de conhecer a gente muito tempo, só pelo fato, muitas das vezes, de ser da própria família. E aí vai fazer o quê? Olha, eu tenho pessoas na minha família que sabem que eu tenho o dom de curar, que sabem que Jesus já curou aqui câncer, AIDS, lepra, hemorroida, que mais? Diabetes, osteoporose, paralítico já levantou e andou aqui, mora na outra rua e não tem coragem de vir aqui pedir oração. Isso aqui é só um pedacinho para você ter noção de como que é o psicológico de um líder de verdade. Você está entendendo, meu irmão? Até hoje eu fico, às vezes, pensando, meu Deus, como é que pode? Bem aqui, bem pertinho, não vem aqui. Não tem coragem de vir aqui pedir oração. Pessoa que conhece a Deus, uma pessoa que já cresceu vendo paralítico andar. Pessoas que... Meu irmão, não estou falando de um ímpio mundano que não conhece a palavra de Deus, não. Estou falando de pessoas desviadas, que conhecem a palavra de Deus, que tem o conhecimento da palavra do Senhor, que sabe que Deus é o mesmo, que Deus ainda cura, liberta, salva e batiza com o Espírito Santo. É por isso que a palavra do Senhor diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E não adianta eu e você esquentar a cabeça com isso. Às vezes as pessoas chegam aqui, fulano tá assim, fulano tá não sei o quê, fulano tá não sei o quê, fulano tá assado, cozido, sei lá mais o que, mais lá. Dá vontade de dizer assim, fulano só falta criar vergonha na cara, ter fé e vir aqui pedir oração, que Jesus cura ele também. As vontades de falar umas coisas assim, as vontades de falar umas verdades é assim, sabe? Aí eu fico, meu Deus, deixa eu... Te cala, fica calado, deixa Deus agir, deixa Deus tratar com fulano. Isso não é fácil. Você saber que tem pessoas na sua própria família, pessoas próximas a você, que estão precisando de ajuda, mas elas não têm uma atitude. E o que eu posso fazer se nem mesmo Jesus curou naquela determinada cidade onde as pessoas não acreditaram nele? Eu estou falando do Filho de Deus,
Diz a Bíblia que Jesus chegou em uma determinada cidade e ele não operou ali muitos sinais e maravilhas porque as pessoas não tinham fé. E se tem uma coisa, meu irmão, minha irmã, que eu e você não podemos fazer absolutamente nada, são para aqueles e aquelas que não têm fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se a pessoa não acredita, eu não estou falando de dizer eu creio, eu tenho fé. Não adianta você abrir a sua boca e dizer que tem fé se as tuas atitudes mostram o oposto daquilo que a tua boca fala. Você fala que tem fé, qualquer um fala. Se sair aí na rua, você crê que essa sua situação vai mudar? Eu creio, pastor. Mas as atitudes daquela pessoa não é uma atitude de fé. Tá entendendo? Não adianta você abrir a sua boca e falar uma coisa se as tuas ações e as tuas atitudes mostram o contrário. Isso não é fé. Isso é mentira. Isso é se enganar. Você está entendendo? Presta atenção. Louvado seja Deus por esta palavra. Jesus nos ensina que muitas vezes quem nos conhece desde a infância como familiares e vizinhos tem dificuldade em reconhecer o chamado de Deus na nossa vida. Isso também acontece no ministério pastoral. Somos chamados a ser fiéis a Deus, mesmo quando enfrentamos rejeição. Como administradores, não buscamos aceitação humana, mas sim obedecer ao que o Senhor confiou a nós. E isso aqui eu estou falando para todos. Familiares, vizinhos, quem gostou, gostou. Quem não gostou, problema teu. Não estou buscando aceitação de ninguém, não. Estou buscando a aceitação de Deus. Se eu estiver procurando aprovação humana, eu não serei servo de Cristo. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Tópico 2, Lucas capítulo 8, do versículo 19 ao 21. Minha mãe e meus irmãos são o que fazem a vontade de Deus, disse o Senhor Jesus. Aqui Jesus ensina que os laços espirituais são baseados na obediência à palavra de Deus. Não existe isso. Oh, meu Deus. Parece que é algo assim que está dentro de mim, sabe? Que para mim, na minha cabeça, não existe esse negócio. Mas, enfim, com todo respeito, amém? Negócio de culto da família. Coloca Deus em segundo plano. A família não é mais importante do que Deus. Oh, Jesus. Jesus. Me calo ou falo? Família não é mais importante do que Deus. O culto é do Senhor. O culto é para o Senhor. Jesus está nos ensinando aqui que os laços espirituais são mais importantes. Aquele que ama o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim, disse Jesus. Então, entre o que a sociedade atual está fazendo agora, e, meu Deus do céu, não quero nem imaginar o que vai fazer em 2025 para lá, não quero nem imaginar, entre tudo isso que estão fazendo, porque parece que estão se atualizando, né? Você vê culto de tudo, né? Culto de tudo. Culto da família, culto de libertação, que ninguém é liberto, culto de cura e libertação, que ninguém é curado, ninguém é liberto, culto de ensino, onde a gente escuta só zoado e ninguém aprende nada. É umas coisas que, sabe, para mim não faz sentido. Mas volta para cá. Presta atenção, porque Jesus, ele não rejeitou a sua mãe. Presta atenção. Jesus não rejeitou a sua mãe, mas ele deixou bem claro que aqueles que obedecem a Deus são a sua verdadeira família. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Lá no céu, eu falo, Jesus, lá no céu não vai ter esse negócio de, olha ali, rapaz, a minha esposa, vem cá me dar um beijo. Não te contaram, não? Não? O que a palavra de Deus diz? Nós nem vamos se casar, nem vamos ser dados em casamento, nós seremos como os... Como quem, gente? Como os anjos. Não encontrei na Bíblia. Se nós vamos ser como os anjos, espera ainda, Miguel,
Lá está o pai de Miguel. Ah, teu irmão, né? Primo? Prima? Pois está ali a Anja. Fica para uma outra oportunidade. Volta para cá. Louvado seja Deus. Ó, louvado seja o Senhor. Jesus não rejeitou sua mãe, mas enfatizou que aqueles que obedecem a Deus são a sua verdadeira família. Isso é um lembrete de que o nosso serviço a Deus é universal e prioriza. Você vai ser uma anja? Olha, a Rafaela vai ser uma anja. Oh, misericórdia, Jesus. Ó, presta atenção, anja. Hein? São a sua verdadeira família. Isso é um lembrete de que nosso serviço a Deus é universal e prioriza o reino. Como administradores dos mistérios de Deus, devemos ter a mesma visão. A família de Deus é formada por todos aqueles e aquelas que seguem a sua palavra. Gente, isso é tão sério, tão sério, tão sério, porque você vai ver que bom que foi Jesus, né? Que bom que foi Jesus, porque senão iam falar absurdos e absurdos. Muitas vezes Jesus deixando isso bem claro. Está lá o discípulo, mestre, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, depois eu vou te seguir. Sepultar o pai que morreu. E Jesus disse o que para ele? Ei, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Vem e me segue. Mateus capítulo 10, que eu acabei de citar, né? Quem ama seu pai, sua mãe, seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Mostrando que Deus, a obra do Senhor, em todos os sentidos falando, o reino de Deus, é prioridade. O Senhor Jesus resumiu a lei, não é ama a tua família sobre todas as coisas, é ama o Senhor teu Deus. Top 1. Top 1. Hoje, amanhã, até a volta de Jesus, o top 1 é Deus. Ele não vai dividir a sua glória, a sua honra com ninguém, não. Ah, mas é meu filhinho lindo, lindinho, minha filhinha lindazinha, bonitinha, fofinha. Recém-nascida, seja que tanto faz. Se nasceu agora, se já nasceu, se já está andando, se não, se é os primeiros passos. É Deus. Era Deus, é Deus e será Deus. Para sempre, eternamente. Você gostando ou não, querendo ou não querendo. Terceiro tópico. Na cruz, Jesus disse, eis aí o teu filho. Jesus falou para Maria, eis aí o teu filho. E para João, Jesus disse, eis aí a tua mãe. Louvado seja Deus. Presta atenção, porque na crucificação, Jesus mostra fidelidade até o fim. Ele cumpre seu papel como filho, confiando sua mãe, Maria, aos cuidados de João. Naquela época, é muito diferente de hoje, porque as mulheres não podiam nem sequer trabalhar, gente. Muitas das vezes a pessoa lê a palavra de Deus e não entende porque não tenta entrar na história de acordo com o que foi escrito naquela época. Naquela época, as mulheres precisavam 100% dos homens. Você está entendendo? Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Isso reforça a responsabilidade que temos como servos de Cristo. Exatamente, Paulo Ricardo. Era só trabalho pesado, não tinha como botar. Já pensou? Vai lá, Maria, ajudar ali na construção ali. Vai lá, Maria, lá na. Não que uma mulher não possa fazer isso, mas eu acho, o meu ponto de vista, né? Eu acho um caba muito sem vergonha, o caba que bota a mulher para fazer um serviço pesado. Né? Estou falando de acordo com aquela época, né? Porque não era que nem hoje. Hoje em dia tem muitas facilidades, gente. Hoje em dia a mulher pode fazer qualquer coisa que o homem faz, devido às facilidades, devido não só à tecnologia, mas os materiais que nós temos hoje não se compara com os materiais que tinha naquela época, se é que tinha alguma coisa para trabalhar, né? As ferramentas, né? Hoje em dia, se para botar um parafuso ali, você só aperta um botãozinho da coisa, não faz esforço nenhum. Você está entendendo? Então, era mais força bruta mesmo, e tinha que ter força mesmo. Você está entendendo? Então, presta atenção. Essas passagens nos ensinam que, como servos de Cristo, a nossa prioridade e a fidelidade a Deus é sempre e sempre será priorizar Deus.
Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Nem sempre nós seremos compreendidos, até mesmo pela nossa própria família, mas o nosso foco deve ser o reino de Deus. Precisamos cuidar daqueles que Deus colocou em nossas vidas, sim, mas priorizando sempre a obediência e o serviço ao Senhor acima de tudo. Não estou dizendo aqui que não é para cuidar dos familiares, né? Não vai pegar um pedacinho do que eu falei e distorcer tudo que eu disse, que eu não disse que não é para cuidar dos familiares, não. Eu disse que a prioridade era, é e sempre será Deus, acima de tudo, acima de todos, seja você quem for. Versículo 3 de 1 Coríntios, capítulo 4. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós. Às vezes eu me identifico muito com Paulo e com Pedro. Tipo assim, ó, tô nem aí, tanto faz o que tu pensa. Hã? Ó, meu irmão, mais direto do que isso aqui, olha, vê aí na tua Bíblia aí, versículo 3, ó. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós. Palavras do homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento inspirado pelo Espírito Santo. Imagina Paulo dizendo isso agora, no finalzinho de 2024, para essa geração mimimi. Ai, que é isso? Que grosseiro, não precisava falar desse jeito. É? Já estou imaginando. Vixe, Paulo ia estar nas redes sociais aí, tudo que é canto iam falar mal de Paulo. Para que isso? Não precisava falar dessa forma. Ah, que agressivo, que grosseiro. Ixi, nem parece um servo de Deus. Cadê a mansidão? Vixe, ó, ah, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porquanto, ainda que eu esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, neste momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. O julgamento de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo está dizendo aqui que ele não se importa, né, com o julgamento das pessoas, o que vão falar. Louvado seja Deus, a maneira de pregar, a maneira de agir. E muitas das vezes nós esquecemos de passagem como essa e nós queremos, né, se importar com a opinião pública, sendo que nós temos que se portar é com Deus. O que é que Deus está achando da nossa maneira de trabalhar? O que é que Deus está achando? Senhor, e aí, tá gostando? Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Hein? É mais ou menos assim. Paulo diz que não se importa com o julgamento das pessoas, porque só Deus pode julgar corretamente. Ele nos lembra que Deus conhece os corações e no tempo certo Deus vai revelar tudo. Então a nossa preocupação deve ser de quê? Deve ser de agradar o Senhor, meus irmãos. Deve ser de agradar a Deus, minhas irmãs. Versículo 6. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que, por nosso intermédio, aprendais a não ir além do que está escrito. Se eu fosse entrar nessa questão aqui, a gente ia falar tanta e tanta coisa, meu Deus do céu. Infelizmente, a gente vê muito isso naquela questão que sempre eu tenho falado. Muita graça, pouco conhecimento dá loucuras que não está escrito na palavra de Deus. Assim como muito conhecimento e pouca graça, as pessoas não veem a manifestação do poder de Deus. Então, sempre tem que fazer o quê? Buscar crescer na graça e no conhecimento e tentar equilibrar isso. Amém? Muita graça, pessoa que expulsa demônio, pessoa que ora e o demônio manifesta aí, mas pouco conhecimento. Você pode prestar atenção que na maioria, não vou generalizar, mas a maioria sempre sai uma loucura que não tem nada a ver com o que está escrito na palavra de Deus. Assim como muito conhecimento, gera coisas como culto de libertação sem libertação.
culto de cura e libertação, onde as pessoas entram doentes e saem da mesma forma que chegaram. Louvado seja o Senhor dos Exércitos por esta palavra. Presta atenção. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito. O que está escrito, está escrito. No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus vai dizer que é maldito aquele e aquela que acrescentar ou retirar qualquer palavra desse livro, que para nós é a palavra de Deus. De maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro, pois quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, então, qual o motivo do teu orgulho, como se não tiveras ganho? Paulo pede para que as pessoas não fiquem se exaltando ou comparando uns aos outros. Tudo que temos vem de Deus. Então, não há motivo para a gente se vangloriar como se fosse mérito nosso. Por isso que Pedro, em Atos dos Apóstolos, quando ele termina de orar por aquele homem ali, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Cristo se levanta e anda. E o paralítico levanta e anda, e a multidão vai à loucura vendo aquele milagre ali acontecer. E Pedro vai dizer o quê? Ei, por que vocês estão olhando para nós assim? É para vocês se alegrar, é de ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Ou seja, Pedro, em nenhum momento, deixa aquilo ali entrar no coração dele, porque não foi ele que fez aquilo ali. Amém? Isso é para a glória de Deus. Nós não podemos se esquecer nunca de todas as curas que tiveram no nosso meio. É claro, meus irmãos, que a gente se alegra, não tem como não se alegrar. A pessoa está doente do outro lado, a gente está em Fortaleza, Ceará, a pessoa lá do outro lado, sei lá de onde, que nem pessoalmente a gente está, o nosso sistema, a nossa mente foi treinada desde quando nós nasceu a achar que Deus só poderia operar se fosse no culto presencial. E aí pessoas passavam o domingo, a semana inteira aguardando chegar o domingo, ficava a semana morrendo, doente, aguardando chegar o domingo, ia para o culto no domingo e muitas das vezes voltava pior do que da maneira que foi. Está entendendo? Então não tem como não se alegrar por isso. Mas a nossa prioridade deve sempre será se alegrar por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Não que a gente não vá se alegrar por ver uma pessoa curada, ver uma pessoa liberta. Não tem como, né? Presta atenção. Paulo está pedindo para que não fiquem se exaltando ou se comparando uns com os outros, que é o que nós vemos hoje. Tem um monte de bobo aí, eu considero bobos, que fica disputando quem é que prega mais do que o outro. Fica aí, tem uma disputa boba aí de quem é o maior pregador do Brasil. Dois bobos. O maior pregador que teve, não só do Brasil, mas da terra inteira, é Jesus. Até hoje. Até hoje. Louvado seja Deus. Tudo que temos vem de Deus. Então não há motivo para a gente se vangloriar como se fosse mérito nosso, porque não é. O mérito não é meu, de maneira nenhuma. Nunca vou fazer isso, nem quero. A honra é dele. A glória é dele, o louvor pertence a ele. Todas as vezes, lembre-se disso, de agradecer o pastor Bruno. Não, né? De agradecer a quem, gente? Para agradecer a quem? O que a gente ensina aqui? Agradeça a Jesus. Diga aí, obrigado, Jesus. Versículo 8. Já tendes tudo o que desejais. Já estáis ricos. Conseguiste vos tornar reis. E isso sem nós. Quisera muito eu que verdadeiramente reinasseis, para que também nós reinássemos convosco. Portanto, quanto a mim, parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como diante dos seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo. Todavia, vós sois os sábios em Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo. Mas vós sois fortes. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Vós sois respeitados, contudo nós somos desprezados. Até hoje, estamos passando fome, sede,
e necessidade de roupas, somos afrontados e esbofeteados e não temos morada certa, nos afadigamos de trabalhar arduamente com as nossas próprias mãos. Isso aqui eu tenho feito. Isso aqui eu tenho feito. Nunca vou dar motivo nenhum para alguém abrir a boca e dizer que eu fiz, coloquei empecilho para a obra de Deus. Porque está aqui. As poucas pessoas que ajudaram nesse mês de dezembro. Mas eu não fiz disso uma desculpa. Pelo contrário, estou aqui agradecendo a Deus todos os dias e estou dormindo tarde e acordando cedo indo trabalhar. Para que não falte, não deixe de honrar um compromisso que precisa honrar. Louvado seja Deus. Em todos os sentidos falando. É aluguel, água, luz, internet e alimentação. Ou você acha que a gente não come? Né? Louvado seja o Senhor dos Exércitos por esta palavra. Olha isso aqui, olha o que Paulo está dizendo. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as nossas próprias mãos. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Presta atenção. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando somos perseguidos, não revidamos. Quando somos caluniados, respondemos fraternalmente. Até este momento, somos considerados a escórnia da humanidade, o lixo do mundo. Então, para mim, o meu ponto de vista é: eu não acredito que não tem um ser humano nessa terra, nos dias de hoje, que chegue próximo a isso aqui, ó. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui, minhas irmãs, é que era perseguição de verdade. Isso aqui era luta de verdade. O que eu e você passa não chega nem próximo do que Paulo passava. Não chega nem perto do que a igreja primitiva passou. E muitas das vezes você quer botar dificuldade para fazer algo para Deus. Muitas das vezes você quer botar dificuldade para fazer uma coisa que parece ser tão simples para você, como cantar, como pregar, como ensinar a palavra de Deus, e acontece uma besteira no teu dia a dia. Não vou mais fazer. Não estou bem com Deus. Cria vergonha nessa tua cara, rapaz. Jesus está voltando a ser de palhaçada aí? Presta atenção. Paulo contrasta a atitude dos coríntios, que achavam que já tinham tudo, com a vida dos apóstolos, que sofriam por Cristo. Ele mostra que servir a Deus muitas das vezes envolve sacrifício, mas isso nos torna mais próximos de Jesus. Versículo 14. Não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não tereis, entretanto, muitos pais. Olha, isso aqui é muito lindo, né? Isso aqui é muito forte, né? Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Preste atenção nisso aqui agora. Pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não tereis, entretanto, muitos pais espirituais. Ou seja, quem nós ganhou para Jesus, independente de onde esteja, nós que somos os pais deles na fé. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Olha que forte isso aqui. E eu não conheço, para mim não faz sentido, os pais procurando os filhos. É os filhos que têm que procurar os pais. Cadê os filhos? Tem um bocado de filha aí espalhada aí no meio do mundo aí, ó. Eu e a diaconisa Natália Araújo, 2 anos trabalhando, tem um bocado de filha espalhada. Tem uns que é baterista, tem uns que já estão pregando, para a glória de Deus. Tem uns espalhados aí. Me lembrei falei do baterista, eu me lembrei daquele rapaz lá que nós ganhamos para Jesus. Qual é o nome dele, mano? Tá firme e forte da igreja, viu? Esqueci o nome dele agora. Meu Deus. Me fugiu da memória o nome dele, ó. Tá na bateria da igreja, servindo o Senhor aí. Louvado seja Deus. O irmão Gilberto, a irmã Adriana. Louvado seja o Senhor. Porque Deus já levantou, foi obreiros, bateristas aí, para a glória do Senhor. Então, espalhado aí no mundo aí. Louvado seja o Senhor. Olha, você pode ter 10.000 tutores, mas não vai ter muitos pais. Porquanto em Cristo Jesus, eu mesmo urgirei por intermédio do Evangelho. Olha que lindo isso aqui. Gerou como, Paulo? O Eric, né?
O Eric é baterista da igreja. O Eric chegou até nós numa prostituição, numa fornicação terrível. Luta terrível, uma idolatria terrível. E aí, ó, não tem nada que jejum e oração não resolva, né? Não tem nada que jejum, oração e ensinamento na palavra de Deus não resolva. Louvado seja Deus pela vida do Eric, onde ele estiver. Em nome de Jesus. Tá entendendo? Louvado seja o Senhor. Me enche de alegria. Glória a Jesus. Presta atenção. Ó, versículo 18. Não, versículo 15, a parte B. Porquanto em Cristo Jesus eu mesmo urgirei por intermédio do Evangelho. Então, Paulo está dizendo que foi ele que ganhou aquelas pessoas ali para Cristo, independente de onde eles estejam. Independente deles ter 10 mil tutores, quem ganhou eles para Jesus foi ele. Isso aqui é muito lindo, eu não tinha prestado atenção nisso aqui ainda. Ó. Glória a Jesus. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Por esse motivo, vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel. Vendo? Olha como é que ele está chamando Timóteo. Ó. Meu filho amado. Louvado seja Deus. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Por esse motivo, vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará a lembrança, o modo como eu vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Paulo não quer envergonhar os coríntios, mas corrigir em amor, como um pai espiritual. Ele o chama a imitar seu exemplo de vida, humilde e fiel a Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Por um tempo, o que Paulo recebia financeiramente da igreja, ele não precisava trabalhar. E por outro tempo, você vai ver esses períodos na vida de Paulo. O que a igreja estava ajudando, não estava suprindo as necessidades. Então, o que é que ele foi fazer? Nesse período de tempo, ele foi trabalhar. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Versículo 18. Alguns de vós se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitar vocês. Contudo, em breve eu irei visitar-vos, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. E foi a partir daqui, desse versículo aqui, que Deus me deu essa mensagem hoje. Mas o reino... Não. Mas... porque, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Vamos repetir? Versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Vamos repetir de novo? Pastor, mas lá na igreja que eu vou, não tem poder. Então por que você não cria vergonha na sua cara, começa a orar e jejuar, buscar poder de Deus? Para de culpar os outros, criatura. Se nem tu tem. Não vou lá porque é assim, 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 assim. Não vou porque a igreja lá é fria. E tu é quente? Um dia me deu vontade de entrar numa missa, acredita? Eu ia fazer um vídeo lá dentro. Aqui tem mais ensinamento do que em muitas igrejas evangélicas. Eu ia fazer um vídeo. Porque Deus não confirmou. Eu ia entrar na missa e assistir a missa
ia gravar um vídeo lá dentro e mostrar para vocês. Aqui tá tendo mais ensinamento do que nas igrejas evangélicas. Tem uma católicazinha aqui em frente. Hoje eu dei uma bolsinha pra netinha dela. Que lê a Bíblia. Ela disse que lê a Bíblia todo dia, né? Não sei se é verdade não, que eu não tô lá. Mas eu acredito. Agora, olha o que Paulo está falando. Porque tem muitas congregações que até têm o ensinamento. Mas Paulo está deixando bem claro que o reino de Deus não se consiste só em palavras. Culto de libertação, cadê as pessoas libertas? Cura e libertação, cadê as pessoas curadas e libertas? Presta atenção. O desejo do meu coração não é causar divisão, é ensinar o que está escrito na palavra de Deus. O que está escrito, está escrito. Gostando você ou não, é o que está escrito aqui. Veja aí, com os seus próprios olhos. Abre a tua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Agora presta atenção. Se lá não tem, e você fala mal de lá, presta atenção. Existe aqui uma questão aqui que você tem que entender. Porque se eles não são, seja você. Se eles não faça você. Se eles não busca você, criatura. Tá entendendo? Agora tem crente que vai falar de um canto que não... Você tá igual ele. Já ouviu aquele ditado que diz assim, o sujo falando do mal lavado? É mais ou menos isso aí. Tá entendendo? Se não tem poder, lá onde você congrega, sei lá o que, não tem poder de Deus, então busca poder você. Mais cedo ou mais tarde ou mais cedo, vai acontecer alguma coisa, o demônio vai manifestar ao teu lado. E não vai ter ninguém para expulsar, e você vai lembrar e você vai lá expulsar. Primeiro demônio que manifestou, Deus revelou antes de acontecer. Foi? Irmã Natália. Hein? Deus mostrou como ia acontecer. Deus me mostrou em sonho, eu nunca vou me esquecer isso. Estava numa congregação, uma multidão de pessoas, o demônio manifestava, toda aquela multidão, pastores, obreiros, todo mundo se afastava de perto. Não chegava uma pessoa perto daquela pessoa para expulsar aquele mal. Eu digo, meu Deus do céu, que sonho, hein? Uma multidão de gente dessa, não acredito que não tem uma pessoa aqui capaz de expulsar esse demônio. Eu pensando comigo no sonho, né? Eu digo, não, como é que isso aqui vai acontecer um negócio desse? E aí guardei aquele sonho dentro do coração. E aí nós, consagrando todo dia. Chegamos nesse culto, a igreja lotada. Do nosso lado, acho que umas 3, 4 pessoas. A mulher caiu durinha para trás, bateu a cabeça assim no chão. Chegou, deu para ouvir o papo. Lembrei do sonho. Todo mundo afastou. Parecia que tinham jogado uma bomba ali. Bum! Todo mundo. Lembrei do sonho. Fui lá, coloquei a mão na cabeça, em nome de Jesus. Se for demônio, sai, em nome de Jesus. A mulher levantou e foi lá para frente aceitar Jesus na mesma hora. Foi ou não foi? Olha para cá. Diz que sim, eu disse que não. Ei, presta atenção. Se eles não são, seja você. Mais cedo ou mais tarde ou mais cedo, Deus vai criar a oportunidade. Eu não conheço, nem vou conhecer alguém que se humilha para Deus e Deus não exalta. Eu vou repetir, isso aqui não é para glória sua, isso aqui é porque ele é fiel à palavra dele. Eu estou para ver e nem vou ver uma pessoa que se humilha para Deus, Deus não exaltar. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte. E aí é com ele. Agora a minha parte eu vou me humilhar para Deus. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calado para ouvir o Senhor falar. Entra na presença do Altíssimo em jejum e oração. Eita, glória a Deus! Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Paulo está dando importância que o reino de Deus não se baseia apenas em discursos ou palavras bonitas. Você vai vencer. Você é um campeão. Você é uma vitoriosa.
Eu vejo o troféu na tua mão já. Eita, Jesus. Queima ele ou deixa ele? Presta atenção. Paulo está dando importância. Ei, presta atenção. Nada contra a motivação quando ela vem de Deus. Amém? Ei, nada contra a motivação. Viu, Nathaniel? Nathaniel, motivações. Nada contra as motivações. Amém? Nada contra isso, quando elas vêm de Deus. Amém? Agora tem gente que parece que, tipo assim, não busca poder, nem tem fé para buscar poder, e é isso para atrair o povo. Eu vou falar o que o povo quer ouvir. Né? É assim ou não é? Ei, olha para cá. É assim ou não é? Vou falar o que o povo quer ouvir. Você vai vencer. Você está passando a luta? Essa luta vai passar. A vitória está depois da muralha. Você já venceu. Você é um campeão. Eu tô vendo o troféu já na tua mão, criatura. Você não está enxergando, não? Eita, glória a Deus. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Esperem que o TikTok não gostou não da conversa. Esperem. Mandou uma zebra aqui para mim. Então, louvado seja Deus. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Paulo está dando importância que o reino de Deus não se baseia apenas em discursos ou palavras bonitas, mas no poder transformador de Deus em ação. Isso significa, tópico 1, mais que palavras. Não basta falar de Deus ou apenas ter o conhecimento teórico. É necessário viver de forma que o poder de Deus seja evidente. Aquele negócio que eu falo, contra fatos não há argumentos. Vamos falar o quê? A pessoa estava doente e foi curada. Vamos falar o quê? A pessoa estava mal e agora está bem. A pessoa estava demoniada e agora está liberta. A pessoa estava com peso e agora está leve. A pessoa estava com o demônio e agora está com 2, 3 anjos aí do lado. Eu não sei se você está entendendo. A pessoa estava com o espírito de morte e agora está com o espírito de vida. Contra fatos não há argumentos. Paulo está deixando bem claro aqui que não basta falar de Deus ou apenas ter o conhecimento teórico. É necessário viver de forma que o poder de Deus seja evidente. Agora presta atenção. Presta atenção que tem casos que, viu, para você que está buscando o poder de Deus, não desista, não para. Já falei aqui que eu passei 3 anos pedindo a Deus. Isso daqui não é exagero. Não vou dizer foi 3 anos, não sei quantos meses, não sei quantos dias e não sei quantas horas, porque aí eu não sei. Mas que foi 3 anos, eu sei que foi. Buscando a Deus, pedindo a Deus. E também não estou dizendo que Deus não possa. Eu acredito que Deus quer levantar gente cheia do seu Espírito Santo para usar logo. E não esperar daqui 3 anos para te usar. Mas o meu processo, foi 3 anos. Não estou falando o seu. Você pode chegar aí, assim como Pedro, Tiago e João, que Jesus chamou, eis que eu vos dou poder, vai lá, Mateus capítulo 10, vai lá pregar a palavra de Deus, expulsa os demônios, cura os enfermos, purifica os leprosos. De graça receber, de graça dar. Já pensou se Jesus te chama hoje, já nesse nível? Tá entendendo? É isso que eu ensino, não estou dizendo que daqui 3 anos. Porque tem muitas pessoas que, em vez de ajudar, fazem atrapalhar, né? Não, chegou agora e já quer ser usado por Deus. E daí? E aí, se a pessoa aceitar Jesus agora aí, e Deus quiser encher essa pessoa de poder, autoridade aí, começar a expulsar demônio e curar os enfermos, pode não? Não pode. Onde que tem isso escrito, gente? Pelo contrário, tem Jesus assim que chamou os apóstolos, sendo usados por Deus. Você está entendendo? Só que durante esse período que Jesus estava com eles erravam muito. Era ou não era? E aí Jesus ensinava, Jesus se chateava com eles, e muitas das vezes Jesus até se irritava, né, com eles. Ei, até quando que eu vou estar convosco? Traz esse menino aqui para me resolver essa situação. Então Jesus se chateava quando eles não aprendiam logo. E assim eu acredito que Deus ele quer levantar pessoas cheias do poder de Deus. Agora você não quer, como as pessoas dizem, né?
pagar o preço, porque não tem como. Não sei nem como que... mas é um linguajar de uma maneira que você entenda, tá? Porque não existe preço no sentido de preço financeiramente falando, tá? Não é nesse sentido. Pagar o preço no linguajar que as pessoas falam é orar diariamente, jejuar, que para mim não é um preço, né? Enfim, isso aí, gente, é o nosso dever como cristão, gente. Dever como cristão, mas é uma vergonha se eu perguntar aqui, quem é que consagra aqui toda semana? Meu Deus, mais de 90% aqui vai dizer, pastor, no consagro. E se eu for mais além dizer assim, quem é que jejua aqui? Mais da metade aqui vai dizer que nem jejuar, jejua. Verdade ou mentira? Fala aí que é mentira sua, pastor. Eu jejuo todo dia. Eu jejuo toda semana. Se a gente fizer uma pesquisa aqui agora, ao vivo, mais da metade não faz o que é para fazer. Vou repetir. Para te despertar. Com o desejo de te despertar. Presta atenção. Se nós fizermos uma pesquisa aqui agora, aqui ao vivo, mais da metade não faz o que é para fazer, mesmo sabendo o que é que tem que ser feito. E é isso que me deixa chateado. Entende? E aí, olha, o Nathaniel está dizendo que não jejua. Você está entendendo? Mas ele sabe que precisa jejuar, ou não sabe? Será que ninguém nunca falou para ele que precisa jejuar? Como que eu vou conseguir poder de Deus só comendo cheeseburger, McDonald's, pão de queijo, sei lá? Não tem como. Você tem que fechar a boquinha de vez em quando. Louvado seja. Gente, até os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, gente. Hein? Você fala tanto dos fariseus e você não faz nem o que eles faziam. Você está entendendo? Não tem pessoa que não saiba o que precisa fazer. Agora, existe pessoas que sabem o que precisa fazer e não faz. E existe... essa aqui é forte. Tecatobiá Salamão, maná desceu. Eu vou servir. Você come só se quiser. Tem as pessoas que sabem o que tem que fazer e não faz. E tem as pessoas que sabem o que tem que fazer. Sabe o que tem que fazer. E começa até a fazer, mas não persevera. Acha que fazer um jejum? Pronto. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. Glória! Estou entregando jejum. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. E aí, Senhor, meu Deus, manda um anjo aqui. Aí, não acontece nada. E aí a pessoa fica frustrada. Acha que é fazer um jejum e pronto. Te ensinaram isso, não? Ensinou, não? Estou ensinando aqui. Não vai nessa, não. Pode acontecer e pode... Meu Deus do céu. Isso aqui é experiência própria. Quanto jejum. Eita, quando eu fiz o jejum de 3 dias, eu digo, eita, meu irmão, vou dar murro na cara do cão. Eu mesmo, vem, pra cima, pra tu ver. Eu mesmo vou te esbufetear. Olha meus pensamentos. Eita, 3 dias, sem comer e sem beber. Vai ser cão voando pra tudo que é lado. Vou sair na rua, o demônio vão manifestar tudo, vai ver. Olha meus pensamentos. E aí, 3 dias eu chorava na presença de Deus, Senhor. Recebe esse jejum. Ixi, meu Deus. E não acontecia nada. Não acontecia nada. 1 ano jejuando, nada. 2 anos jejuando, orando, pedindo a Deus. Com 3 anos a minha oração estava mais ou menos assim, ó, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Por que o Senhor não me concedeu esse poder ainda? Por que o Senhor não falou comigo ainda, meu Deus? Por que o Senhor não fala comigo? Fala comigo, Senhor. Oh, meu Deus do céu. Aí nós viajamos para o interior. Abri a Bíblia, caiu num louvor da harpa cristã, que diz assim, o seu poder e os seus dons te dará. Eu não conhecia a letra daquele hino. E aí fiquei com aquele negócio na cabeça, o seu poder, seus dons te dará. E eu digo, Deus está falando comigo aqui. Olha como que Deus está falando comigo aqui. E aí cismei com aquilo ali. Senti a presença forte do Espírito Santo de Deus naquele dia. E aí aprendi aquele louvor. O seu poder e seus dons te dará. Chamei minha esposa, muito feliz. Olha que Deus confirmando aqui, ó.
Falei. Nós estávamos lá no interior. Me lembro como se fosse hoje. Aqui, amor. Fui mostrar para ela. Falei, Deus acabou de falar comigo. Deus vai me entregar os dons. Você vai ver. Poucos dias passou. E aí nós estávamos lá naquela outra casa. Quem acompanha a gente aí há mais de 2 anos sabe. Nós estávamos naquela outra casa. Estava eu, o Davi e minha esposa. E aí nós estávamos com o joelho dobrado. E aí começamos a fazer o culto para o Senhor. Começamos a cantar os hinos da harpa cristã. Louvado seja Deus. E fazer um culto para o Senhor. Um culto para o Senhor. Só nós. Não conhecia vocês ainda não. De repente, desceu um anjo ali. Eu vi como estou vendo vocês aqui, como vocês estão me vendo aqui. Nitidamente. Comecei a chorar, aquela presença ali encheu aquele ambiente. Depois de 3 anos, viu? Aquela presença ali encheu aquele ambiente. Eu fiquei tão impactado que eu olhava para eles, olhava para o Davi, olhava para minha esposa, eu dizia, vocês estão vendo? Não acredito que vocês não estão vendo esse anjo aqui. E começava a descrever como é que o anjo era. E aí o anjo estava com um pergaminho na mão. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. No que ele estica a mão, com aquele pergaminho na mão, a minha reação foi só de estender a mão. No que ele estendeu, ele colocou o pergaminho na minha mão. E eu fiquei paralisado. Minha esposa disse que eu passei meia hora chorando. 30 minutos chorando. Para mim, aquilo ali foi 1 minuto. Para mim, aquilo ali foi 1 minuto. Minha esposa disse que foi 30 minutos chorando. Louvado seja Deus. E aí eu fiquei paralisado com aquele negócio ali na mão. Travado. Não mexia nada. E aí eu vi só quando ele abriu aquele pergaminho. Olha. Louvado seja Deus. E no pergaminho estava escrito discernimento de espíritos e dons de curar. A partir dali, Deus começou o trabalho nessa plataforma aqui. Ó. Louvado seja Deus. Cura e libertação. As pessoas que chegavam doentes eram curadas. E as pessoas que vinham oprimidas saíam libertas para a glória de Deus. 2 anos estamos aqui, todos os dias, de domingo a domingo, de janeiro a janeiro. Continuei buscando. Olha, para você ver que muitas das vezes, isso aqui é ensinamentos, que experiência própria, viu? Muitas das vezes você vai pedir algo que Deus não vai te entregar logo. Dons de curar e discernimento de espírito não estava no top 1 da minha lista de pedidos a Deus. No meu top 1 de pedidos a Deus estava sabedoria. Dom da sabedoria, Deus veio me entregar aqui, nessa casa aqui. Nessa casa aqui. Você está entendendo? Então não pensa que aquilo que você está pedindo pode vir primeiro ou pode não vir. Está entendendo? Quem acompanha a gente sabe que na minha Bíblia tinha escrito no primeiro assim, ó, sabedoria. Era o dom da sabedoria, pedia. Entende? Louvado seja Deus. Hã? Eu fiz de 7 dias, aconteceu nada. Queria que acontecesse algo. Glória a Jesus. Hã? Nunca vou esquecer, o pastor na live ungiu a tela, caiu bem em cima aí, onde falou, grande milagre, nunca vou esquecer. Pois é, a partir daquele momento ali começou cura e libertação, cura e libertação, cura e libertação. Foi a partir dali. Pode ser que o tempo de dar os dons seria o tempo que começou a chegar as pessoas à igreja. Nesse tempo, estava com depressão. Após... Tá aí, tem os frutos aí. Eu entrei na live no qual oprimido, estava muito triste, até pensando em desistir. O Nathaniel me lembro também. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Ainda me lembro como se fosse hoje a primeira contribuição que o Nathaniel fez. R$5. Tenho guardado no coração até hoje. E agradeço a Deus. Agora há pouco chegou 10 aqui da Rafaela. Rafaela Damiana da Silva. Foi ou não foi, Nathaniel? Me lembro como se fosse hoje. Primeira oferta do Nathaniel, R$5. Eu digo, meu Deus, obrigado. Abençoa, Jesus. Abençoa, multiplica, não deixa faltar. Abençoa esse homem aqui, mandou R$5 para nós. Foi, amor? Tava precisando. Talvez R$5 não seja muito para você, né? Mas só Deus sabe a situação que nós estávamos naquela época ali. No início ali, nós sem gás e pregando a palavra de Deus com toda ousadia, expulsando demônio e curando os enfermos. Tá entendendo? Em nome de Jesus, para a glória de Deus, viu? Sai para lá. Presta atenção. Olha, Luana. Eu também cheguei ruim aqui. Glória a Jesus. Que Deus tem aí os frutos, né? Tem os frutos aí para a glória de Deus. Vamos lá. Para a gente finalizar. Versículo 20, ó. Porque o reino de Deus
não consiste de palavras, mas de poder. Paulo está dando importância que o reino de Deus não se baseia apenas em discurso ou palavras bonitas, mas no poder transformador de Deus em ação. Isso significa, tópico 1, mais que palavras. Não basta falar de Deus ou ter apenas o conhecimento teórico. É necessário viver de forma que o poder de Deus seja evidente. 2, poder do Espírito Santo. O poder mencionado refere-se à ação do Espírito Santo que transforma vidas, realiza milagres e confirma a pregação da palavra com sinais e evidências. Tópico 3, autenticidade. O verdadeiro reino de Deus se manifesta em vidas transformadas. Olha quantas vidas transformadas aí, ó. Olha quantas vidas transformadas aí ao vivo aí agora, ó. Olha quantas vidas transformadas aí, ó. Olha quantas vidas. Não sei se você está entendendo, meus irmãos. Não sei se você está entendendo, minhas irmãs. O verdadeiro reino de Deus se manifesta em vidas transformadas, em amor, em justiça, em santidade e na demonstração do poder divino, não apenas em debates ou discursos religiosos. Eita, essa daqui faz tempo que eu não falo. Falar, qualquer um fala. Eita, faz tempo que eu não falo essa. Falar, qualquer um fala. Falar até papagaio fala. Ixi, essa daqui eu falava muito no Quai. Essa aqui eu falava quase todo dia no Quai. Falar, qualquer um fala. Essa eu quero ver. Quem lembra? Versículo 21. Ixi, nem eu que acordei 6 horas. O que preferis? Devo ir visitar-vos com vara da disciplina ou com amor e espírito de mansidão? O reino de Deus é poder. Paulo lembra que o reino de Deus não é sobre palavras bonitas, mas sobre o poder de Deus transformando vidas. Ele avisa que, se necessário, corrigirá os que estão orgulhosos e distantes da verdade, mas deseja fazer isso com amor e mansidão. Seja fiel em tudo que Deus confiou a você. Faça seu trabalho com dedicação e temor ao Senhor, sabendo que você presta contas com quem? Com Deus. Olha aí o Paulo Ricardo também, Estava preso. Ah, tá, em um pecado, né? Vixe. Eu já ia dizer, vixe, eu não sabia que o Paulo Ricardo já cumpriu cadeia, não. Pena, não, ó. Estava preso num pecado que eu chorava e pensava que nunca ia sair dele. Olha aí, para a glória de Deus, tá vendo? Aí são os frutos, meus irmãos. São os frutos, minhas irmãs, aqui, para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, muitas pessoas transformadas, vidas impactadas. Para a glória de Deus, eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Olha, não se preocupe, um resumaço aqui, ó, da mensagem. Seja fiel em tudo que Deus confiou a você. Faça seu trabalho com dedicação e temor ao Senhor, sabendo que você presta contas com Deus. Não se preocupe com o julgamento das pessoas. Busque agradar a Deus. É isso que eu e você devemos fazer. Não se preocupe com o julgamento das pessoas. Busque agradar a Deus. A opinião de Deus é o que importa. Ele conhece seu coração e o seu chamado. Isso eu deixei faz tempo. Louvado seja Deus. Lembre-se, presta atenção, agora eu vou falar um negócio aqui. Não se preocupe com o julgamento das pessoas, mas é no sentido das coisas que você está fazendo para Deus, amém? Não vá viver de maneira... não me preocupe com o que vão falar, não, tô nem aí vai andar seminua. Tô nem aí com o que vão falar. Não, presta atenção, aí você está bagunçando. Eu vou... Como é? Dizer um exemplo aí. Vou brigar aqui, em casa aqui, tô nem aí com o que vão pensar. Não é nesse sentido, gente. Amém? É no sentido do que você está fazendo, do trabalho que você está fazendo para Deus. Amém?
não se preocupa com o julgamento das pessoas no sentido daquilo que você está fazendo para o Senhor. Entende? Muitas das vezes a pessoa está preocupada com o que as pessoas vão falar, o que será que estão falando de mim. Eu não quero saber o que estão falando de mim, eu quero saber o que é que Deus pensa a respeito de mim. A forma que eu estou trabalhando tem que agradar a Ele, não é as pessoas. Está entendendo? Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Lembre-se de que tudo que você tem vem de Deus. E isso deve te levar à humildade. Seja grato e reconheça que é Deus quem capacita e sustenta seu ministério. Sirva a Deus com amor, mesmo que isso traga dificuldades, porque a recompensa eterna é maior. O amor verdadeiro não é ceder aos desejos das pessoas, mas guiá-las na verdade, mesmo que seja difícil ou que elas não gostem. Né? Como eu já dei o exemplo de algumas pessoas na palavra de Deus que falavam de forma firme, como, por exemplo, de João o Batista, mas não era que João odiava as pessoas, não tinha amor pelas pessoas, pelo contrário, a forma dele demonstrar amor era daquela forma ali, meus irmãos. Arrependei-vos ou perecereis. Ele era direto e objetivo. Quem quisesse ouvir, que ouvisse. Quem não quisesse, ficava com raiva de João, né? Presta atenção. Corrija sempre com amor firme, apontando o caminho de Jesus. O amor não significa ser conveniente ou agradar a todos. João Batista repreendia com palavras duras, porque amava e queria levar as pessoas ao arrependimento. Jesus mostrou amor ao expulsar os comerciantes do templo, porque zelosamente guardava a casa de Deus. O amor bíblico é comprometido com a verdade, buscando o bem eterno das pessoas, mesmo que exija correção ou confronto. Lembre-se, amar é buscar a vontade de Deus para as pessoas, guiá-las no caminho da salvação, mesmo que isso envolva repreender ou confrontar comportamentos errados. Faça isso com a firmeza e a sabedoria que o Espírito Santo nos dá. Amém? Glória a Jesus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Amém, Ismael? Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças nós te damos, meu Deus amado, graças nós te damos, meu Deus querido, por esta maravilhosa e rica oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus amado, que o Senhor nos concede, meu Deus querido, de estarmos em tua santa e gloriosa presença. Te entregamos em tuas mãos a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar. Te entregamos em tuas mãos, Senhor amado, Senhor querido, esse mês de dezembro, que nós venhamos receber, meu Deus amado, meu Deus querido, bênçãos vindas verdadeiramente do Senhor. Que as promessas descritas na sua palavra venham acontecer na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, meu Deus amado, meu Deus querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, meu Pai, a vida de cada um dos meus irmãos, a vida de cada uma das minhas irmãs, a Rafaela, a Andréia, a Luana, o Paulo Ricardo, o Nathaniel, a Isoneide. Toma em tuas mãos, meu Deus amado, meu Deus querido, todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs que vão acompanhar essa mensagem depois no YouTube, Senhor. Toma em tuas mãos a tua igreja, Pai, abre o entendimento do teu povo, para que não venhamos ser destruídos por falta de conhecimento. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te suplicamos que o Senhor fique conosco, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Que toda ação do mal feita contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o nosso lar, venha cair por terra hoje, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor. Unge a nossa cabeça com teu santo óleo, nos reveste com a sua poderosa e forte armadura, lava as nossas vestes no sangue do teu Filho amado, Jesus Cristo. É o que nós oramos, Senhor, pedimos e já te agradecemos, crendo na resposta e no milagre. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a luz do seu rosto
resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, meu irmão e irmã. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horas você vai ouvir essa mensagem. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, o seu lar, poderosamente, abundantemente além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. É o que Deus tem preparado para aqueles e aquelas que o amam, em nome de Jesus. Amém? Tchau, povo de Deus!